Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 100 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 240, 241 e 242 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito dos empregados ferroviários. Neste sentido, diz o artigo 240 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos casos de urgência ou acidentes capazes de afetar a segurança ou a regularidade do serviço, a jornada de trabalho dos empregados ferroviários poderá ser elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos empregados e pelo revezamento de turmas, assegurando-lhes um repouso correspondente e comunicando o ocorrido ao Ministério do Trabalho dentro de 10 dias contados da ocorrência. Portanto, apenas nos casos de urgência ou de acidentes e que sejam capazes de afetar a segurança ou a regularidade do serviço, a jornada de trabalho dos empregados ferroviários poderá ser elevada a qualquer número de horas, o que implica dizer que, neste caso, não haverá limite para essa jornada de trabalho até que os casos de urgência ou acidentes que foram capazes de afetar a segurança ou a regularidade do serviço possam ser resolvidos e voltar-se ao modelo regular do serviço prestado. Nestes casos, não há, portanto, limite para a jornada dos empregados ferroviários. Porém, incumbe à estrada de ferro zelar pela incolumidade destes empregados e fazer revezamento de turmas. Portanto, a estrada é obrigada a zelar pela incolumidade dos empregados, ou seja, fazer valer o amplo preparo para impedir alguma agressão à rigidez física dos empregados ferroviários atingidos nesses casos de urgência ou de acidentes. Utilizando obrigatoriamente o revezamento de turmas para que não sejam prejudicados alguns empregados em relação aos outros, e esse revezamento possa permitir que os empregados
tenham assegurado um repouso correspondente a esse número excessivo de horas e ainda que a Estrada de Ferro comunique o ocorrido ao Ministério do Trabalho dentro de 10 dias do caso de urgência ou do acidente. A recusa em prestar os serviços nessa condição, portanto, na condição envolvendo casos de urgência ou de acidentes, pelo empregado será considerada falta grave, desde que não haja uma motivação específica para que aquele empregado não preste seus serviços cotidianos nestas situações de jornada amplificada em face de acidentes que possam impedir a continuidade dos serviços ferroviários, como nós já temos visto. Diz o artigo 241 da Consolidação das Leis do Trabalho que as horas em regime de sobrejornada acima de 8 horas serão pagas com o adicional de no mínimo 50% sobre o salário hora normal. Então, as horas em regime de sobrejornada acima de 8 horas, elas serão pagas sempre com adicional de no mínimo 50% sobre o salário hora normal. Após a quarta hora em regime de sobrejornada, o adicional será de 75%. Portanto, havendo essa modalidade de sobrejornada, como vimos no estudo do artigo 240, em que essa jornada normal de trabalho de 8 horas prevista para os empregados ferroviários seja extrapolada, elas serão pagas com adicional de no mínimo 50% sobre o salário hora normal. Após a quarta hora extraordinária, o adicional será ampliado para 75%. Para o pessoal de equipagem de trens, após a segunda hora, ao contrário dos demais funcionários, o pessoal que trabalha na equipagem dos trens, após a segunda hora, o adicional será de 60%. Portanto, vencidas as 8 horas e havendo a necessidade de sobrejornada, em função dos acidentes ou de modelos de ocorrência que impeçam a prestação normal de serviços, o pessoal de equipagem de trens terá, após a segunda hora extraordinária, o adicional de 60% incluído sobre o valor do salário hora normal. Apesar do artigo 241 da Consolidação das Leis do Trabalho falar em percentuais de 25%, é importante lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil não permite adicional inferior a 50% sobre o salário hora normal em seu artigo 7º, inciso 16. Portanto, para atender aos ditames constitucionais a respeito do adicional aplicável às horas em regime de sobrejornada, é preciso entender que todas as modalidades previstas no artigo 241
da Consolidação das Leis do Trabalho para o pagamento das horas em sobrejornada devem ser de, no mínimo, 50%, caindo por terra por força constitucional, portanto, aqueles percentuais que este mesmo fascículo legal operário determina que fossem de 25%. Por isso que nós ampliamos esta aplicação de percentuais sobre a sobrejornada, todas elas, ao invés de 25% para 50%, porque essa é a determinação constitucional. Diz o artigo 242 da Consolidação das Leis do Trabalho que as frações de meia hora e superiores a 10 minutos serão consideradas como tal. Portanto, a cada meia hora haverá a incidência também do adicional de sobrejornada, no mínimo de 50% ao salário hora normal. E, além disso, aquelas frações de hora que sejam superiores a 10 minutos deverão ser consideradas como se fossem meia hora de extrapolação da jornada normal do trabalhador empregado ferroviário. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 100 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos as suas presenças nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades corriqueiras e simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter ativo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.